Olá, pessoal! Está iniciando mais um podcast da Arquitetura Interativa e hoje eu estou com uma convidada muito especial. E antes de apresentar para vocês, eu quero muito pedir para vocês compartilhar esse conteúdo, assistir até o final e curtir. O dedinho não vai cair. Pessoal, eu estou aqui hoje com a arquiteta Monique Fiuza, uma arquiteta maravilhosa, uma profissional incrível. E eu quero mostrar para vocês todo esse projeto, essa trajetória dela, no qual ela vai trazer muito conteúdo para você que está aí cursando arquitetura, que gosta desse trabalho e está entrando nisso agora. Eu tenho um conteúdo muito bacana para você. Bora lá? Vou apresentar para vocês. Monique, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer em ter você por aqui, viu? Prazer é o meu. Tenho certeza que você vai trazer conteúdos incríveis, histórias pra gente. E a gente quer muito poder te escutar, viu? Seja muito bem-vinda. Veja só, quero entender um pouco da Monique, quem é Monique e o porquê arquitetura. Bom, vamos lá. Por que arquitetura? Ou então... Sobre Monique, eu sou arquiteta e designer de interiores, tenho 5 anos de formação, mas já trabalho na área há mais de 8, 9 anos, nem sei mais. Já passou. Nossa, faz tempo, começou cedo. Sim, foi. Vai chegando a idade, né? Meu Deus. E por que arquitetura? Na verdade, meu sonho era fazer a parte de design. E aí, uma semana antes de começar a faculdade, a minha mãe falou assim, por que você não faz arquitetura? Vai te abrir muito mais portas. E, de fato, abre muito mais portas, porque tem certas limitações ali nas nossas profissões, né? E foi onde eu comecei a faculdade de arquitetura, passou mais ou menos uns 2 meses, abri uma vaga do curso de design na mesma faculdade, e aí, no período da tarde, minha faculdade era no meio da noite, né? E aí, foi onde eu comecei a cursar ambos os cursos, aí eu tive as 2 formações, só que o de design, eu não me recordo se era técnico ou tecnólogo na época, enfim, acabei pegando os 2 certificados e hoje eu atuo muito mais na parte de design de interiores, pouquíssimas vezes na parte de arquitetura. Que legal. E como que você ingressou nesse mundo? Você começou a trabalhar com alguém por um acaso e falou, eu vou fazer isso, ou você já se identificou com a profissão desde... Por exemplo, tem médicos que eles nascem médicos, Sim. né? E tem designer que nasce designer. Como que foi para você chegar nesse estágio de ser designer, de ser arquiteta? Como que você ingressou nisso? Depois de muitos anos que eu fui me tocar do porquê que eu tomei essa paixão. Porque na época da faculdade, ninguém sabe muito bem o que vai fazer na vida, né? Então, tinha um pezinho ali, será que eu vou ser psicóloga? Graças a Deus eu não fui, porque eu não ia saber guardar segredo de ninguém. Aí, tinha outras áreas que eu queria entrar. E na parte da arquitetura, o que acontecia? Minha mãe colecionava aquelas revistas de Casa Cláudia e todo mundo. Que hoje em dia, nem sei se existe mais, né, a física. E aí, eu adorava passar aquelas páginas. Quando eu encontrava com a minha prima, que era mais ou menos da mesma idade, a gente pegava folha de sulfite no escritório da minha mãe, desenhava a planta da nossa casa. E a gente falava que ia morar juntas, não fazia a menor ideia, Sim. né? Ia morar juntas, a gente ia criar nossos filhos juntos, enfim. E eram casas absurdas, tudo aquilo que eu via na revista. Até hoje eu lembro muito bem da capa de uma revista, que tinha uma escada caracol, com pedras embaixo, que hoje em dia ninguém usa mais, enfim. E aí, o meu pai, ele fazia muito, bico na área de pedreiro. Então, ele fazia desenho como se fosse um desenho técnico, não era o técnico, mas ele fazia muito rabisco. E eles que construíram a casa que eu morei desde a minha infância. Então, acho que tem mais de 30 anos de construção da casa. Caramba. Então, querendo ou não, os 2 estavam sempre meio presentes ali. Nenhum é da área, especificamente, mas eu sempre tive esse gosto. E aí, depois, na parte de design em si, quando eu fiz a faculdade, eu não sabia muito bem a diferença entre as áreas, profissão de arquitetura, design e engenharia, mas eu sabia que eu gostava dessa parte de design. E o meu primeiro estágio foi na Casa Cor, que acho que todo mundo conhece, aqui em São Paulo. Na época era no Jockey Club, né, de São Paulo, ali pro lado, acho que do Butantã. E eu já tinha trabalhado muito em feiras de eventos na época que eu era adolescente, para poder complementar a renda Então mesmo. você tinha muito claro o que você queria na vida. Você foi muito certeira em relação Fui.
Isso é maravilhoso, né? Sim. Porque hoje em dia a galera fica igual uma baratinha tonta sem não. saber pra onde ir. Sim. Isso é maravilhoso. Tanto que, eu lembro que quando eu entrei na arquitetura, a minha família falou assim, você tem certeza que você vai cursar essa área? Você não vai largar o curso na metade? Eu falei assim, não, eu não vou perder meu tempo. Eu não vou rasgar o dinheiro dos meus pais no lixo. Então, eu vou começar e eu vou terminar. E foi, assim, muito, sabe, direcionada pra isso. E aí, quando eu comecei esse primeiro estágio na Casa Cor, aí eu tive esse primeiro contato com esse mundo de arquitetura de alto padrão. E aí, seu nível começa a crescer, né? Exato. O seu mundo começa, de fato, a abrir ao ponto de você falar assim, eu encontrei o que eu quero. Sim. Né? Uns acabam correndo, os outros falam, isso é muito bacana. E aí, eu sempre fui mais, assim, pro lado da ambição, enfim, não era ganância, era ambição mesmo. Eu queria crescer na vida. E aí, eu achei tudo aquilo muito lindo. Eu lembro que tinha um lustre da Baccarat de 380 mil reais, cheio de frutinha pendurada. E era quadros, assim, super caros, móveis do Artefato. Eu nunca nem tinha ouvido falar em nenhuma daquelas marcas. E eu fiquei assim, o quê? Foi tudo isso? Não, que absurdo. Só que aí, passa, acho que 55 dias trabalhando ali dentro. E aí, você vai tendo contato com outros profissionais. Você vai conhecendo um pouco mais do espaço. E aí, eu fui tomando o verdadeiro gosto. E aí, eu lembro que na época, eu falei, meu antigo chefe era o Fábio Morazini. Inclusive, acho que ele lançou um livro recentemente. Eu encontrei com ele no lançamento da Artefato. Que bacana. E aí, ele falou, nossa, velhos tempos, né? Eu falei, pois é. E aí, o que aconteceu? Depois disso, eu conversei com ele e falei assim, eu queria fazer uma pós em design. Na época, eu ainda não tinha feito o curso, né? O de tecnólogo, se eu não me engano. Aí ele falou assim, Monique, não tem necessidade. Se você já tá no meio dessa área, você vai aprender muito na prática e não a teoria. E, de fato, foi isso que aconteceu. Aí eu fui entrando depois em outros estágios e tudo mais, em outras áreas. Trabalhei na prefeitura, trabalhei em engenharia, tudo. E aí eu falei, não, eu gosto realmente de design. Se a faculdade nos trouxesse a prática, né? Nós não passaremos por tantas dificuldades. Porque é normal essas dificuldades acontecer, principalmente em obra, gente. Obra, eu falo que a obra foi feita para dar errado. E eles estão aí para isso. Isso é maravilhoso. Mas eu quero saber um pouco mais assim, Monique. Qual foi o primeiro projeto que você pegou, assim, autoral mesmo? Assim, sozinha, do zero. Você falou, eu vou fazer isso aqui. Você lembra quem foi o seu primeiro cliente, seu primeiro projeto? Como que foi? O que você sentiu? Qual foi a sensação? E depois da entrega, né? Então, começo, meio e fim. Olha, eu lembro que uma vez me falaram assim, o primeiro projeto, sem a gente saber, a gente faz como se fosse pro nosso inimigo, porque dá tudo errado. Eu tô aqui pensando mesmo, porque é verdade. O que não podia dar errado, gente, vai dar errado, entendeu? E assim, querendo ou não, você aprende com os erros. Muito. Tanto que no ano passado, teve uma época que eu falei assim, não, eu vou sair pedindo perdão pra todo mundo que eu briguei no passado. E a minha primeira cliente foi uma delas que entrou na minha lista. E aí ela falou, Monique, fica tranquila, quem sou eu pra te julgar e tudo mais. E aí fez as pazes, sabe? Mas é engraçado que quando acontece, tipo, a gente já volta lá. Quando acontece esse tipo de coisa, às vezes da gente entregar um projeto que não foi 100% e você sabe que você fala, poxa, hoje eu faria diferente. Sim. Muitas das vezes, pessoal, esses laços, eles acabam sendo renovados com esse cliente ou com esse amigo cliente. Sim. Isso serve de reforço. Porque você vê como essa cliente, ela falou, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tenho certeza que ela voltaria ou voltará a fazer um projeto com a Monique, porque você acaba reforçando laços. Então, assim, nunca a gente pode fechar portas, queimar pontes. Tá tudo bem errar e a gente vai sempre aprendendo, né? Sim. E como que tá essa relação com ela? De boa mesmo? Não, aí eu sei que depois, acho que foi em 2019, que foi quando a gente começou, né, os projetos por conta própria, que eu tinha saído já do escritório, o último que eu trabalhei. Tinha acabado de me formar. E aí, assim, você acabou de se formar, você não tem muita bagagem, por mais que você fez vários estágios, enfim, ainda mais na parte de obra. Então, realmente, eu fui praticando na obra dela, coitada. E aí... Cobaia! Tadinha! E aí, assim, agora parece que ela já saiu da casa. Não sei ao certo, quando eu mandei mensagem, foi uma conversa assim muito rápida, mas eu falei pra ela, falei, me desculpa, como se encerrou e tudo mais, porque foi desgastante, querendo ou não, ainda mais pra pessoa que tá ali dentro da casa, né, passando por toda aquela situação. E o que aconteceu? Foi uma obra que
era uma casa antiga. Então, assim, tudo que podia acontecer, aconteceu. Sim. Era uma casa antiga, aí a gente construiu o fundo da casa, aí bateu mais uma laje em cima da casa. Então, assim, não foi só o design. Foi coisas que eu realmente não tinha experiência, então... E ainda mais com o pedreiro dela, não tinha um engenheiro. Foi assim, o verdadeiro caos. E aí, pegou, no meio da pandemia, teve também a parte de... Na parte da construção, entrou bem no momento de temporada de chuva, que foi dezembro, janeiro. Na verdade, janeiro, fevereiro, se eu não me engano, começa a chuva. Então, assim, alagava a casa dela. Foi um verdadeiro caos, coitada. E você dormia? Não dormia. Eu e você dormia. Não Gente, dormia. Eu não sei como esses arquitetos dormem, na verdade, tá? Mas tudo bem. Juro. E aí, assim, era um contrato de 6 meses, no final se tornou 1 ano, a obra dela. Nunca parei pra colocar no papel quanto que saiu essa obra, entendeu? Fiz de graça, foi isso. Eu fui a cobaia. Mentira, ela pagou pra trabalhar? Eu paguei pra trabalhar. E na época eu tinha uma sócia, tá? Então a gente dividiu. Eu acho que a gente cobrou 7 mil reais pra projeto e reforma por 1 ano. E assim, era uma casa de uns 100 metros quadrados, mais ou menos. Então, assim, e na época a gente falou assim, nossa, cobramos muito bem. Zero noção da vida. Lucramos, aham. Então, assim, foi terrível. Mas aí depois disso... Na verdade, durante esse processo, né, de 1 ano, a gente teve muitos outros clientes, graças a Deus. E aí, um foi indicando pro outro, a gente foi acertando. E até hoje a gente acerta, né? Sim. É sempre A uma gente constante erra evolução. e a gente acerta, gente. Porque, assim, humano, onde há humano, há falha. Sim. Perfeito, eu sempre falo, gente, perfeito é Deus. Uhum. O humano, ele falha e tá tudo bem. Acontece. O que a gente vai fazer com esses acontecimentos? O problema, ele tem que ser resolvido. E a gente tá aqui pra Sim. isso, né? Exato. Imagina nós que somos profissionais, a gente passa por isso. Imagina você que tá aí querendo, eu vou reformar sozinha. Cara, não faça isso. Porque se com um profissional já dá problema, imagina com quem não tem um profissional. Então, a importância de você escolher um profissional top é maravilhoso, você conhecer o profissional. Então, assim, isso faz crescer, isso é maravilhoso, Sim. né? E aí esse projeto você conseguiu finalizar, entregou, e aí... No final, assim, como foi durante a pandemia, então tinha uma ainda certa na limitação. pandemia, meu Deus. Foi bem no começo da pandemia, então tinha uma certa limitação de pessoas que podiam entrar dentro da casa e tudo mais. E aí, eu sei que rolou até a advogada da cliente no meio da obra. Meu Deus. Porque o pedreiro estragou várias coisas, estragou piso, um monte de coisa. Mas aí, o pedreiro já era dela, né? Era dela. E aí, eu, na época, era muito sem paciência. Meu, assim, nível de tolerância era baixíssimo. É porque vai baixando mais, né? Você vai Sim. ficando tão cansada daquela obra. É um desgaste pra estafada, todo mundo. Pra todo mundo, exato. Que você já não tem mais tolerância. Sim. Meu, é muito desgastante, gente. E aí, chegava no final, eu lembro que eu bati boca com o pedreiro, do cliente. O caos. Assim, tudo que podia acontecer, gente, eu aprendi na primeira obra. Não foi assim, foi aprendendo aos poucos. Não, na foi primeira... caretada ali, ó. Aqui, ó. Você tem certeza que você quer seguir carreira solo? Foi assim, isso porque eu tinha sócia, né? E aí, eu sei que nisso, eu bati boca com o pedreiro, o cliente, ele falou, eu pedi desculpa pro cliente, né? Eu falei, olha, desculpa pela situação. Ele falou, não, Monique, você tá certa. Ele te respeitou e tudo mais. Ele falou que eu tinha acabado de sair das fraldas. Acho que eu nunca vou esquecer essa frase. E aí, era por uma coisa que ele estava errado. Sim. Era sobre o acabamento 45 graus em uma escada, enfim. E aí, assim, até provar alguma coisa, sabe? O cara já tinha destruído todos os pisos, enfim, passou. E aí, no final, quando a cliente quis acusar a gente, né? Pra gente arcar com prejuízo, tipo assim, a gente já teve muito prejuízo durante todo o processo, enfim. Aí eu perdi minha paciência, porque mexeu no meu bolso, eu falei, Sim, não, como assim, né? É. Trabalhar de graça é uma coisa, agora ter que pagar pelo prejuízo dos outros é outra. E aí foi onde, eu lembro até hoje, a advogada me mandou mensagem, tipo, domingo, meia-noite, e a cliente bombardeando de fotos, de vídeos, de tudo, mais de 30 mensagens durante o fim de semana todo. E aí você falou, você conseguia dormir? Nessa noite eu não dormi. Não. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu falei, eu não Tudo vou muito me novo, ainda estressar. mais você receber um advogado e tal, pra gente, nós somos novas, né? A Sim. gente não passou ainda nem metade do que a gente ainda tem pra passar. Assusta. Isso porque assim, minha E mãe é você fala, advogada. cara, o que eu fiz de errado?
né? Então você começa a pensar, você fala, onde eu errei? O porquê que eu errei? Ou por que que eu não fiz aquele monte de porquê? Nananana. Sim. Gente, Você começa já aqui, ó, com o foi, chicotinho negócio- nas suas costas. exato. É assim. E assim, graças a Deus, minha mãe é advogada, então eu me sentia mais tranquila em Sim. relação a isso, até porque tinha tudo documentado, tudo registrado. Eu já chegava na obra com o gravador ligado, porque se acontecesse alguma coisa, ela falava, no judiciário não é autorizado gravação, mas até o cara já escutou, então grava tudo. Então, assim, tinha toda essa questão, mas ainda assim você perde o sono. E aí, todo aquele caos de pandemia acontecendo, todo mundo já meio biruta da cabeça, né? Que já não Total. sabe se vai morrer amanhã. E aí, você indo pra uma obra pra poder trabalhar, não tem o que fazer. E aí, no final, eu lembro que virou o dia. Aí, eu mandei uma mensagem assim, era um tapa com luva de pelica pra todo mundo. E falando que eu não ia mais responder a advogada, que meu contrato era com a cliente, isso e aquilo. E aí, eu já coloquei todo mundo no lugar. A advogada veio me mandar mensagem pedindo desculpa e Você etc ter e tal. posicionamento é muito Foi. importante, Só né? que aí, ali, a advogada continuou falando, a cliente perdeu a paciência, falou que não ia me responder mais, que não me queria na obra dela. Graças a Deus, tinha minha sócia. Aí, a minha sócia, ela assumiu o restante da obra. Acho que faltava 2 semanas só pra finalização, sabe? Porque ela já ia entrar pra casa. Mas assim, foi assim. Então, na hora, foi uma situação bem desagradável. É. E aí, eu lembro que eu nem cheguei mais aí na obra por conta de tudo isso. Que ela falou que não queria que eu pisasse lá. Eu falei, não tem problema, vai ser um favor. Mas assim, foi terrível, foi terrível. Você foi ingressada assim mesmo, Foi. daquele jeitinho, Foi. né? Aí, por isso que no ano passado eu falei assim, não, tem uma lista de pessoas aqui pra eu pedir perdão e tal. Aí, eu lembrei dela. Aí, eu mandei, eu falei, fulano, não vou falar nomes, né? Sério? Você Fulana. mandou mensagem? Mandei. Não, que legal. Foi. Aí, ela Maravilhoso. pegou. Aí, eu falei assim, eu agradeço, foi a primeira oportunidade que você nos deu, isso e aquilo. Desculpa, né? Ela foi um divisor de águas na sua vida. Foi. E é isso, a gente tem que olhar com gratidão. Porque eu já passei Sim. também por várias coisas. E eu olho e falo, obrigada. E Sim, realmente, porque gente, senão a pedir gente não perdão aprende. mesmo. Porque a gente aprende o cliente, tadinho, é complicado. Hoje, assim, eu entendo os meus clientes, por mais que às vezes seja uma pessoa difícil de lidar, porque a gente tá lidando com o ser humano. A gente acaba tendo empatia, né? Sim, exato. Porque se a gente trocar os lados, eu como agora... Você consegue se colocar no lugar da pessoa. Exato. Então, gente, isso é fundamental em todas as profissões. Você, Sim. como profissional, você se colocar no lugar do próximo, ter empatia sempre. Então, assim, você que está montando agora seu escritório, tenha como política na sua empresa. Uma empresa que tem empatia, ela tem tudo, né? Sim. Então, eu pelo menos a minha linhagem é essa. Tem empatia. Porque, assim, todo mundo não vai ter um dia tão bom na vida. Sim. Sempre tem uns dias ruins, esses dias haverá, mas eles passam. Porque sempre há os melhores dias e poucos são os dias ruins. E tá tudo bem, a vida que segue. Sim. E Mas, aí enfim. você fez essa listinha lá e tal. Foi. Aí pedi perdão e aí passou. Vida que segue. Legal. E hoje em dia, qual é o trabalho da Monique? O que a Monique faz? Por exemplo, eu quero contratar a Monique. O que você faz? Você faz todo o projeto 3D? Você vai lá na obra? Como que a Monique gosta de trabalhar? Depois dessa obra que eu fiquei traumatizada com a parte de obras, e aí acho que depois de um ano mais ou menos, eu desfiz a minha sociedade, né? Que aí já tinha objetivos diferentes, enfim. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu cuidava da parte de projetos e a minha antiga sócia, ela cuidava da parte de obras. Eu falei, eu não tenho por que ficar trabalhando com uma coisa que eu não amo. Não tenho essa paixão. Eu sempre gostei da parte de projetos mesmo. E aí, foi onde eu decidi que eu não ia mais fazer acompanhamento de obra. Então, eu comecei a indicar para os fornecedores que eu tinha parceria, seja empreita, seja engenheiro, e eles faziam todo o acompanhamento. E aí, funcionou muito bem por muitos anos. Agora, a gente está mudando algumas coisas do processo também, para o cliente ter esse acompanhamento de fato do início ao fim, não só na parte grossa de obra. Mas hoje, se a pessoa quiser me contratar, nós fazemos a parte de projeto 3D. Então, toda a visualização ali ele vai ter, todas as imagens renderizadas. Enfim, agora a gente está implantando a parte de vídeos também, que, né, tá na moda, todo mundo quer. Então, a gente está implantando isso. Depois, a parte de projeto executivo, que são as plantas técnicas, que aí vai precisar para execução da obra. Depois, nós temos um serviço que aí a gente vai trabalhando por pacotes. Então, tem o Premium, o Platinum e o Black. E aí, o Black além da parte de projetos, a parte de estimativa orçamentária, que depois da pandemia, a gente sentiu a necessidade de o cliente ter uma noção de fato de quanto que vai sair a obra dele. Então, claro, não são todos os clientes que querem
tomar esse susto às vezes, porque quando ele vê o volume total, por mais que ele não vai executar tudo de uma única vez, ele acaba se assustando. Mas é para ele ter uma programação financeira. E eu sou uma pessoa muito preocupada com a questão financeira. E eu não queria que meus clientes ficassem sem dinheiro no meio da obra, não conseguisse realizar de fato o sonho deles. Prejudica o seu trabalho também. Exatamente. Né? Então, a gente começou a mudar. Porque antes, até mesmo nos outros escritórios que eu trabalhava, era... vai acontecendo a obra, vai fazendo os orçamentos. Vai acontecendo, vai fazendo, vai fechando. Só que chega uma hora que fica insustentável. Ainda mais depois da pandemia, que tudo aumentou. Então, eu lembro que teve um ano que teve 30% de reajuste em marcenaria. E isso para tudo. Então, você imagina, uma obra, por exemplo, dessa cliente, acho que na época a gente executou com 50 mil, 60 mil reais. Coisa que hoje em dia é impossível. Então, as pessoas perderam realmente a noção. Tanto quem dá o preço, quanto os clientes que vão contratar. Eles não têm noção de quanto que custa mais nada. E então, a gente começou a oferecer esse serviço para os clientes que queriam ter essa programação financeira com fornecedores de confiança. E aí, nós temos outros serviços complementares, que aí são a parte do nosso contrato, de que, caso o cliente queira a Monique, pessoa física, ali... Acompanhamento. Exato. Seja numa obra, seja numa loja, às vezes de maneira pontual, porque a gente indica os nossos parceiros para acompanhamento, para execução dos serviços. Aí é um serviço avulso, que a gente chama ele tem que investir nisso, que é um investimento, Exato. Tá, gente? Você ter um profissional acompanhando é um investimento maravilhoso. Só que existe o preço e eu acho que ele tem que sim ser pago, sim. Sim. O seu conhecimento e o seu olho ali, né? Sim, e o seu tempo tua também. Expertise, exato. Porque, querendo ou não, é isso, é desgastante. Por mais que você só esteja no projeto, tem uma questão de... Você tem que estar atento a tudo que está acontecendo. E é uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque, assim, se algo sai errado, gente... Uhum. Mas você estava aqui. Como assim? Exato. A cobrança, ela dobra. Uhum. Tá entendendo? Sim. Mas, assim, que nem eu falei, humano falha. Vai acontecer uma hora ou outra. Ninguém, né, fica de fora disso. Mas é desafiador, né? Sim. Você gosta dessa parte do pós-obra? Ou do acompanhamento? Não, do acompanhamento não. Eu gosto de ver tudo pronto e entrar com a parte de ambientação e as fotos. Que aí a gente leva toda a parte de roupas de cama, mesa, banho, itens de decoração. Porque essa daí é a cerejinha do bolo, né? Exato. Você coloca a florzinha no vaso, fica tudo lindo. Aí o que o cliente quiser, ele fica. O que ele não quiser, a gente devolve para as lojas. A gente faz as fotos, os vídeos, enfim. É a parte mais gostosa. E o que o cliente olha e fala assim, nossa, agora ficou realmente da minha cara. Eu sou suspeita a falar, porque é a minha empresa de cortinas e persianas de alto padrão. Sim. Eu chego na cereja ali, você tá entendendo? Então, assim, quando eu chego, que eu estendo aqueles tapetes, que eu vejo aquelas cortinas maravilhosas, que eu falo, Alexa, super persianas. Eu falo, cara, meu trabalho é o máximo. Exato. E eu vejo vocês pegando lá no começo, eu falo, mano, essa galera aí, pelo amor de Deus. Então, eu sei que é isso, porque eu tô nisso todos os dias. Sim. Então, é maravilhoso. Uhum. Eu amo o que eu faço. Por isso que eu falo, cara, vocês dormem? Porque eu chego no final. Eu tô ali quando o cliente ele já tá sorrindo, fala, minha obra terminou. Tá finalizando, graças a Deus. Eu tenho uma cortina pra ficar escura. Aí eu falo, gente, maravilhoso. É verdade. Então, eu fico chocada. Gente, é que isso legal. mesmo. E vamos lá. Quando você fecha um cliente, você, obviamente que você faz todo o briefing, tudo, mas o cliente, ele vem pelos seus projetos, de se identificar com os seus projetos, ou você acaba mais pegando o gosto do cliente? Como que é? Muito raro quando a gente precisa adaptar o nosso estilo para o cliente. É sempre o cliente que pede o seu estilo. Exato. Eu imaginei mesmo. Porque, assim, no início, claro, a gente não tinha um portfólio nenhum, no caso. Então, até essa primeira cliente, a gente mostrou projetos de outros escritórios que eu trabalhei. Eu falei, olha... pegando uma referência exato, e tal. Exato. Eu falei, olha, eu executei esses projetos em um outro escritório, etc. A gente fez acompanhamento de obra para ter uma noção do nosso trabalho. Mas não era algo somente meu, né? Tem o dedinho também da outra chefe, por exemplo. E aí, no início foi muito assim, de tipo, o cliente gosta XYZ, a gente vai lá e faz. E foi, né, criando o nosso estilo aos poucos. E aí, depois de algum tempo, tanto que no início a gente fazia muito projeto cinza. Eu detestava bege, marrom. Hoje em dia, eu me visto toda clarinha. Meus projetos são clarinhos. Para essa paleta do... Eu não gosto do bege. Eu gosto do off-white com o marrom. E o douradinho, champanhe, aquele sofisticado, sabe? Eu sou suspeita de falar também, porque assim, eu não sou muito fã do cinza. Não gosto muito, não. E agora que tá voltando nessas cores, paletas do marrom, do bege,
Que delícia. E são umas cores que hoje em dia tem mais tonalidades. Antigamente, Tem. há 15 anos atrás, não tinha tantas tonalidades que a gente tem hoje de bege. Era bem dessas, né? restrito. Era mais restrito. Então, hoje eu falo, é muito chique. É Uhum. muito lindo que você vê aqueles dourado com bege, com creme, com off-white. E a galera pesa no cinza, né? A galera Pesa. tem um... É. Antigamente eu gostava muito, mas é muito de época, né? Então pode ser que daqui a pouco eu mude, enfim, eu nunca se peguei sabe. esses dias, não, tem um tempinho já. Entreguei um apartamento também. Era tudo cinza. Eu acho que Eu até tentei, falei, vamos trazer uma cortina um pouco mais clara e tal. É. Tudo cinza. Eu Fica estava meio frio. entrando literalmente na casa do Christian Grey, gente. é tipo isso. Gente, era tudo cinza. Era o sofá, era o piso, Aham. era a cortina, não teve jeito. Daí a cortina foi Ainda pro bem que a branco. estante era preta, uma estante legal. Pra era, dar uma tipo, quebrada. Exato. Mas, mano, tudo cinza. Ai, senhor. É. Não, Bora. assim, o que hoje vem, por exemplo, homem solteiro, é padrão, cinza e preto. Esse apartamento que eu fiz é de um cliente chamado Fernando, maravilhoso, gente boa demais. Tudo cinza. Eu acho que ele tinha um amor mal resolvido com o cinza. Aí ele quis agora resolver. E Colocar foi lá tudo e cinza. botou tudo cinza. Ai, gente. Entendeu? Ou ele queria se tornar um Christian Gay, vai saber, né, Nunca se gente? sabe. Nunca se sabe. Deixa ele com o cinza dele. Ai, mas aí, aos poucos, a gente foi migrando. Então, no início, tinha muito dessa pegada do cinza. Tanto que minha antiga social media, ela falava, Mo, é nítido como você foi mudando ao longo dos anos por conta dos projetos. Que ela pegou todos os nossos projetos antigos, era tudo cinza. E depois, tudo meio bege. É incrível. Claro, vai dando uma variada, enfim. Mas assim, por exemplo, chegar um projeto que é tudo colorido. Gente, não chega. Quando chega, Ainda bem, é um parto pra eu conseguir É. criar. Porque são muitas cores e você encaixar todas as cores Sim. e você criar uma harmonia, gente, não é fácil. Tem profissionais que trabalham Tipo, com Sig cores. Bergamin. Eu tenho um arquiteto que ele é da Moca. Ele é um arquiteto e ele também é um artista plástico. Fenomenal, Rodney. Um beijo pra você, meu querido, você é sensacional. O que ele faz com as cores, eu falo, é um artista, e tanto que ele é um artista plástico, ele já viajou o mundo inteiro. Eu fico chocada. Então, eu tiro Não o é. chapéu, porque você ter toda esse nuance de cores e adaptar no dia a dia para não ficar cansativo pro Sim, cliente, exato. né? Gente, pelo amor de Deus, é incrível. Porque eu até falo pros clientes, e nisso vem hoje muita gente já pedindo exatamente aquele estilo. Às vezes eles mandam referências dos nossos projetos, falam assim, eu adorei essa cama. Eu falo, nossa! Eu fico tipo, gente, como assim? Teve uma moça, acho que no ano passado, ela achou o nosso projeto no Pinterest, mandou pra gente, tava o nosso logo, só que ela não leu. Ela, eu amei esse projeto. Eu falei, então, esse projeto é nosso. Ela, você tem Você veio certeza? no lugar certo. Olha aqui no rodapé, tá aqui o login. Ela, ai, nossa, eu não acredito. Eu fui no lugar E certo. foi assim, mas essa questão do colorido, eu falo pros clientes, vamos trabalhar com a cor, tipo, numa almofada, numa mantinha, pra dar vida, ok. Mas assim, é complicado se você colocar numa marcenaria inteira. Porque, gente, Cara, se que você você não cansar... troca não, é igual revestimento, gente. Exato. Eu adoro revestimento, óbvio, tem uns maravilhosos, né? Tem. Mas assim, aquilo ali tem que durar muito tempo. Ele foi feito para durar muito tempo, né? Então, quando você fala, vamos trabalhar um quadro, uma almofada, Sim. adoro essa ideia. Porque é fácil de trocar, mas, gente, revestimento e marcenaria Esquece. é algo que você não. A não ser que você tenha dinheiro para rasgar. Rasga, tá Aí bom, você vamos vai lá, rasgar, troca show. Mas a e o cada 2 tempo? anos. E a sujeira, não dá, gente. Então tem Sim. que pensar muito bem, Sim. né? Falar em projeto, vamos dar uma olhada nos projetos da Vamos Monique, gente. ver. Eu quero mostrar pra vocês que são lindos, viu? Obrigada. Bora lá. Vamos lá. Fiuza, de onde vem seu sobrenome? É árabe? Não, até hoje eu não descobri. Parece que é italiano. É italiano? Eu acho que é italiano. Eu achei que era árabe, você acredita? Mas faz sentido, pode ser. É realmente ser, italiano, pode é. Família Show meio de misturada. bola. Olha lá que legal, gente, ó. Volta só aqui, isso, só um pouquinho, ó. Opa. Ai, que projetos lindos, ó.
Então, ó, a Monique, ó, sou arquiteta especialista em design de interiores com 8 anos de experiência. 8 anos é bastante 8, coisa pronto. já, tá? Já, gente, já é bastante coisa, Gente, eu tô tá, me sentindo gente, uma né? senhora agora. Com 8 anos de experiência na área de arte e decor e 5 anos na minha própria empresa. Gente, ó, pelo mercado, passou de 5 anos, ela já é uma empresa sólida, tá? Não Nossa, volta mais. graças a Bora. Já passou a experiência. Jesus! Fui honrada com o prêmio profissional de destaque em 2020, 21, 22 e 23 e tive projetos publicados pela revista Casa Cláudia. Clube Casa, Home e Galeria da Arquitetura. Já realizei mais de 300 projetos. Eu acho que já até aumentou esse número. Já que eu aumentou, não parei tá? pra contar, já tem Pois uns é. 2 anos. Então, gente, bora, ó, já deve estar em mais de 600, isso é certeza. Ai, certeza. Né? Imóveis do Brasil, Estados Unidos, México, a bicha não é fraca. Bora lá? Bora lá, vamos ver os próximos. Olha, parabéns, tá maravilhosa, Obrigada. gente. É um prodígio, gente. Isso aqui é um prodígio, uma Isa da vida. Bora. Olha, que legal. Tudo isso daí são projetos seus? Sim, esses daqui são 3Ds, esses Tá. da ponta que são lá do Equador. E esses daqui são de Balneário Camboriú, que era um apartamento de um nossa, cliente nosso aqui de Atibaia, ele comprou esse apartamento lá. Maravilhoso. Deixa eu ver o que mais. Quer passar o próximo? É. Aí esses daí também são 3Ds. Esse daqui é em São Paulo mesmo, se eu não me engano, fica pro lado de Alphaville. E aí foi de um casal de médicos que nos contrataram no ano Maravilhoso. passado. E você gosta de usar bastante dourado, né? Ai, Eu adoro. adoro também, gente. Eu Aqui, ó. falo porque é ouro, gente. É ouro, Olha, Inxalá. a gente não merece Inxalá. menos, exatamente. Olha, que são lindos, ó. Tem bastante coisas orgânicas também. Maravilhoso. Pode passar. Aí aqui já são fotos Ai, mesmo. eu adoro. Eu não posso falar porque, gente, meu quarto é de boiserie, então... Ah, então pronto. É demais. É clássico, né? É chique demais. Sim. Olha, que legal. Esse daí é a parte que a gente gosta, né? De levar roupa de cama. Uma pena que eu não fiz foto do antes, porque assim, é completamente diferente a transformação. E assim, do antes só da decoração, não é nem de Sim. tudo. Porque esses dois, na verdade, que são 2 apartamentos aí, eram totalmente zerados, né? Pela construtora. E aí a gente pegou pra fazer tudo. Mas quando eu cheguei lá, tinha... Sabe aquelas roupas de cama de coxa de 1900 bolinha? Que eu tinha uma igual. Com florzinha e um fundinho meio amarelo. Cetinzinho também? Era de cetim também ou Ai, não? eu não sei. Mas é tipo coxa que você só coloca quando a visita vai. Tá. Entendeu? Ninguém usa no dia a dia. Tipo de vó. Exato, tipo de vó. Eu não queria usar esse termo, mas é isso. Aí, ali na prateleira, eu lembro que tinha uns vidrinhos transparentes que a cliente ganhou de alguma loja de decoração. Cada um com uma frase, sei lá, love, peace, não sei o quê. E um monte de plantinha seca rosa. Aí eu olhei, eu falei, gente, será que é alguma simpatia? E eu com a minha antiga estagiária. Aí eu falei assim, ô Ana, não tira não, porque vai que, né, sei lá, é alguma coisa religiosa, simpatia, não mexe. Aí quando ela chegou na casa, eu falei assim, Ju, vem cá, me fala uma coisa, porque era espalhada na casa inteira isso. Aí eu, ô Ju, me fala uma coisa, é alguma coisa assim específica que não pode mexer? Ela, não, é que eu só ganhei e não tinha onde colocar, eu fui distribuindo na casa. Menos mal, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque a gente já começa a falar, meu, tem alguma coisa aqui. E aí a gente tem que entender mesmo, porque vai que era, Mas né? já Aí você pensou? fala, eu preciso Não vou Eu mexer. preciso embutir isso aqui no projeto, porque acontece, né? Sim. Você ter peças que você tem que Sim. embutir no projeto. Aí é Assim, claro, complicado. esse daí foi um dia pra fotos, então algumas coisas eu já falo, olha, tem coisas que a gente precisa tirar por Sim. conta de revista, por exemplo, itens religiosos ou de time não pode aparecer em revista de jeito nenhum. Então a gente acaba tirando, mas aí quando ela falou, eu falei, então arranca tudo isso, pelo amor de Deus. Ai, ótimo. Vamos ver os próximos. Ai. Muito legal o espelho, né? Olha como amplia Sim. bastante. Gente, que lindos. Ó, o cinza, ele tá bem bonito, do banheiro. Maravilhoso. Aí, essa era uma cliente que ela já contratou a gente, se eu não me engano, 2 vezes. Tem uma outra cliente Tá. que já contratou a gente 5 vezes. Eu falei, você gosta de uma reforma, né, minha querida? E essa daqui, ela é do ABC. Tá. Ela morava, acho que em Santo André, agora acho que é São Bernardo ou São Caetano, que eu Tá. confundo tudo lá, o ABC. E aí, o que aconteceu? Ela falou, Morão, a gente quer trabalhar com a paleta do cinza mesmo. Até tentei trabalhar o bege nela. Mas- Ela falou assim, não, eu quero cinza. Eu já acostumei com a minha casa cinza. Eu falei, então tá bom. É porque- Aí, e é tipo, bonito colocou- também, né? Mas
E aí, depois só que a gente levou quadros ali no dia, esse quadro tombou, caiu, quebrou moldura. Eu falei, nunca mais eu levo quadro. Uma vez o cachorro comeu a moldura do quadro, a outra quebrou a moldura do quadro. Gente, e ninguém sempre... vê os perrengues chique, tá? Não, essa parte ninguém mostra. Não. A gente colocou, bateu o vento do entraçamento que tava aberto, pá, caiu. Eu falei, não tô acreditando. Tinha acabado de entrar no apartamento. Aí eu falei, chega, nunca mais levo quadro pra ninguém. Mas foi isso. Top, vamos ver o próximo. Esse daí é um apartamento mais antigo. Nossa, Que era de um casal lindo. também. Mas Esse foi no meio da ficou pandemia lindo. também, se eu não me engano. Maravilhoso. E aí foi isso, trabalhando com uns verdinhos ali só na decoração, por exemplo. Sim. Que na época acho que não tinha nem essas mesinhas de centro. Acho que foi a gente que levou. É, foi isso mesmo. Vocês têm que pensar em tudo, né? Principalmente em dia de fotos. Não, é uma loucura. Não é dia de fotos, é a semana É de semana. fotos. É, exato. E me diz uma coisa, esses adornos que você leva, você tem ou você tem parceria com lojas que acaba... Como que Eu tenho funciona nessa? parcerias, então a gente pega de forma consignada. Algumas não tem taxa, outros têm taxas. E aí a gente leva tudo. Então, roupa de cama, almofada, manta, os itens decorativos, vasos de plantas, tudo. Às vezes tapete. Tapete foi uma coisa que eu aprendi a nunca mais levar, porque não cabe no E carro. outra dá muito trabalho. Dá amiga. muito trabalho, porque aí você vai desenrolar, enfim. Então, assim, a gente já manda pro cliente, fala assim, você gosta de algum desses? Algumas lojas têm test drive, então leva, deixa o tapete alguns dias, se o cliente quiser, ele fica. E aí a gente leva. Agora, eu sempre apanho com mesinha. Então, todos os projetos eu sempre levo mesinha. E a mesma coisa, sempre me arrependo, porque é de vidro, aí não pode quebrar. É toda uma burocracia. Uma logística, né? É complicado. Top. Mas vamos sempre lá. acabo levando. Não, porque você precisa. Você fala, preciso, eu fazer o quê? necessito. Que legal, É isso. temos clínica, eu atendo bastante clínica. Sério? De altíssimo padrão de cirurgias. Ah, que bacana. E eu adoro fazer clínica. Ah, eu também. Uma Porque coisa a que eu gente gosto trabalha muito com o sonho profissional ali da pessoa, né? Uhum. Maravilhoso. E é aquilo, né? E não dá tanto trabalho, tá, gente? É Uma muito casa dá prático. muito trabalho. Clínica, não. Tem, óbvio, as suas especialidades, suas Sim. especificações É que assim, e tal. a grande questão principal é de um projeto residencial e de um comercial. O comercial, ele quer que esteja pronto o quanto antes. Então, se de repente, por exemplo, embaixo do sofá veio com uma lasquinha, ele não tá nem aí. Ele só Não, quer ele começar quer. a rodar e fazer dinheiro, porque ele tá pagando aluguel, condomínio e tudo mais. Agora, e às vezes ele já teve que entregar o ponto anterior, que foi o caso dessa cliente. Ela ficou 30 dias sem trabalhar. E aí, porque a obra acabou atrasando por conta do pedreiro. E aí, enfim... Aí eu sei que nisso não. Agora, obra residencial, não, gente. Às vezes é embaixo do móvel que ninguém nunca vai deitar ali no chão pra conseguir ver um risquinho de nada. Não, ele quer que troca aquele móvel. Então é muito complicado. Assim mesmo, gente. O morador, ele fica com o olho de tandera, né? fica. O profissional não, ele fala, não. Não, nem vai aparecer. Eu entreguei, inclusive eu fiz os vídeos semana retrasada dessa clínica, uma clínica Larissa Castilho, no Itaim, maravilhosa. E aí eu fui lá fazer a filmagem e tudo. Só teve 8 meses de atraso. Vários BOs. Mas assim, ficou incrível. Gente, Coitada da cliente da arquiteta, né? sim. Processozinho rolando, mas tá certo. Não da minha parte, tá, gente? Da minha parte eu entreguei e ainda filmei. Mas por isso que eu falo, o arquiteto, se ele não tiver um passo à frente, saber com quem ele tá andando... Não, é muito Cara, 8 complicado. meses de atraso. O cliente pagando, ele tá em Bibi um aluguel Não, imagina, gigantesco. absurdo o valor lá. Então aí você põe tudo no processo e vai rotar com a pau e já era. Não, já teve uma cliente nossa, a gente entregou a obra nesse ano, advogada, minha mãe até trabalhou com ela alguns meses depois. E aí, o que aconteceu? Ela falou com o profissional, alinhou toda a questão de prazo. O que aconteceu? No meio da obra, o condomínio falou assim, não, porque precisa de um novo projeto de bombeiros. A gente, quê? Como assim? Já Um foi novo aprovado. alvará, um novo tudo. Tudo. Porque fechou uma parede do hall de entrada e precisa de um detector de fumaça aqui. A gente falou, mas a gente encaminhou esse projeto há, sei lá, quantos meses atrás e vocês aprovaram E hoje tudo. Você vai fazer um bombeiro, é R$1.000. Sim. Ah, você precisa de um... Foi R$1.000. 5 mil essa Então, brincadeirinha. O mínimo... E aí você chega pro cliente no final, você fala assim, sabe o que é?
pior que o arquiteto não tem culpa. Não. E a gente não tem culpa, simplesmente você fala assim, tem que pagar. E não tava na previsão, sabe? Sim. É doideira. No caso dela, ela advogada, ela falou, Monique, o que eu faço? Eu falei, olha, sendo muito honesta, você vai ficar com o escritório parado e pagando outro aluguel? Resolve, faz o básico que eles estão falando aqui para poder liberar a sua obra, que não interfira tanto esteticamente, e aí depois você entra com o processo, junta todas as provas, porque eles autorizaram essa obra, e aí, querendo ou não, tá atrasando todo o restante do processo, né, de marcenaria, etc e tal. Teve que desmontar várias coisas por conta dos hidrantes lá que ia passar. Enfim, foi um caos. Ela falou, tá bom, Monique. Ela tinha já perdido umas 2 semanas. Eu falei, Bru, não adianta. Resolve e se livra desse problema, sabe? E aí foi isso. Complicado. E essa clínica é maravilhosa, hein? É de dentista, né? É de harmonização e odontologia. E aí, na parte de cima... No caso aqui, era tudo no contrapiso, quando a gente pegou. Não tinha esse mezanino, ele vinha mais ou menos aqui, alinhado com a parede. A gente estendeu o mezanino todo, criou várias salas ali embaixo, atrás dessa porta. E lá em cima ficou a parte de cursos, treinamento, parte dos funcionários. Quando eu entreguei a clínica do Marcelo Carvas, também lá na Zona Sul, também você vê tudo em cima, embaixo, você vê... gente, como clínica maravilhoso. Não é gostoso trabalhar com clínica? Ai, que delícia. Bora lá, temos mais... Acho que tem mais um de clínica também. Você gosta de cimento queimado? Eu gosto, não uso em tudo, mas eu gosto. Você gosta? E essa daí era outra também, clínica. mas mais uma paredinha ou outra. Tem uma galera que dá uma pesada na mão. Esse daí era um cliente... Doutor. Renato Maggio. Doutor, era de harmonização também. Nossa, que projeto maravilhoso. E fica muito pertíssimo lindo. de onde eu moro atualmente. Sério. Zona Sul, né? E aí... Gente, tudo preto, é isso Tudo mesmo? preto. Ele, acho que já teve banda de rock, alguma coisa assim. E ele falou, Monique, eu quero totalmente diferente, quero tudo escuro. Ousado, hein? E ele falou assim, eu quero que o cliente entre aqui e tenha a sensação de que ele tá em outra galáxia. Eu falei, como é que é? Ele, não, que a pessoa perca a noção de quanto tempo que ela tá aqui, só gastando em procedimento. Tipo, gente, shopping. Olha a cabeça do... E é verdade. Meu. Isso é sensacional. Tanto que, assim, eu fiquei desacreditada, porque chegou lá, as persianas, você trabalha com persiana, essas coisas, ele pediu a persiana blackoutaça. Preta mesmo, é que acho que aqui não aparece. E aí, ele ainda colocou isso filme no vidro. A gente posicionou a cadeira perto da janela pra ter maior claridade. Não, virou um breu aquela sala. A gente teve até que trocar a iluminação. E trabalhou muito com a iluminação, imagino. Sim, porque eu falei, gente, não vai iluminar se for totalmente o black ali. Aí, colocou mais iluminação, enfim. Mas assim, e aí ele queria, assim, tudo instagramável. E foi assim, num momento de transição, acho que foi bem durante a pandemia, então começou a ter os reels mais em alta. Assim, era bem nessa viradinha ali. E o que ele fez? Ele falou, Monique, eu quero tudo instagramável. A primeira vez que eu escutei alguém falando instagramável foi ele. Ei, doutor Renato, hein? Eu falei, que é isso? Aí ele falou assim, não, eu quero em todos os lugares pra pessoa tirar foto. Então, essa porta aqui que a gente separou também era um espaço como se fosse uma sala comercial normal. Tinha, tipo, 30 metros quadrados só. A gente ainda conseguiu ganhar um espaço de estoque atrás dos elevadores, enfim. E aí, o que a gente fez? Precisava de uma recepção e a sala de atendimento dele. Eu falei, tá, onde a gente vai enfiar essa recepção? Porque não tem onde. Aí, a gente colocou essa porta aí preta aqui. De um lado era um vidro preto e do outro lado era um espelho fumê. Então, porque ele falou, eu não quero um negócio que não tenha privacidade do lado de dentro, pra pessoa se sentir confortável. Vai que tem alguém já esperando para atendimento. Então, a pessoa entrava, ela levantava da cadeira, ela já dava de cara no espelho fumê ali, já tirava a foto ali. Nessa lateral aqui, ó, nessa bancada, cheio de espelho. Esse lado aqui é o de cá, né? Esse aqui, ó. Desse lado aqui, ele continua aqui, tá. Isso. Então, aqui tinha espelho, tanto que depois eu fui lá fazer procedimento, minha mãe também, e aí eu já fui e tirei a foto ali. Atrás, se a pessoa fizesse um stories na cadeira, tinha o logo dele aparecendo. Na recepção, tinha logo em cima da recepcionista, aí ele pediu esse letreiro também. Então, assim, era realmente tudo instagramável. E aqui ele falou assim, eu quero um cantinho de bar para as clientes especiais, para abrir um espumante, um gin, não sei o quê. E não tinha espaço pro cantinho do bar. Aí a gente criou aqui nesse cantinho, bem do lado, aqui tinha uma porta oculta que dava acesso pro lavabo dele, com pedra ônix, enfim. Tá. E aí aqui a gente deixou o cantinho de bar dele com a adega. Você fez milagre. Enfim, fez. E aí,
tinha rebaixo, porque tinha muita viga. A gente fez um rebaixo pra colocar o ar-condicionado, Nossa, esconder ficou as vigas. maravilhoso esse ar-condicionado aí. Colocou o ar preto ali também. Tudo, assim, do jeito que ele queria. Cara, e sua cabeça deve fritar, né? Quando você pega uns negócios desses. Porque a minha É. frita, às vezes, sabe? Quando eu pego um projeto ousado, que eu pego uma janela diferente, Sim. com a caída e tal, você fala assim, cara, O que você eu é vou fazer? especialista. Você fala assim, cara, te vira. Aham. Você tem que fazer, você tem que entregar, entendeu? Aí depois o resultado final é isso, gente. É se dedicar para que o negócio saia, entende? Vamos lá, temos mais aí? Não sei se eu coloquei Ai, mais, eu acho que gostando, não. né, gente? Eu ficaria aqui horas. Que legal, olha. Então, É gente, bom essa daqui- relembrar. É, Tem alguns projetos que são mais antigos. olha que legal. A gente também vai deixar para vocês, pessoal, o contato da Monique, o arroba dela do Instagram. Podem nos É contratar. bombada no Instagram, bicha. Nossa. Fera, fera, ó. Top. E falando um pouco de Monique, quem é Monique na vida pessoal? Vamos lá. Ela é cristã? O que você Sou. acredita? Você tem pai, você tem mãe, tem irmãos, é filha única, não é? A gente quer conhecer um pouquinho mais. Eu sou filha única. Quais são os seus valores e princípios? Ai, meu Deus. Essas perguntinhas Isso é difíceis. fácil, vai, ó. Isso é Olha, fácil. eu tenho no celular bloquinho de notas que eu escrevi este ano. Solteira, casada, divorciada, a gente quer saber tudo, minha filha. Meu Deus do céu, vamos lá então. Monique, Que tão linda, né, gente? Que sorriso maravilhoso. solteira. Inclusive, ó, se tiver um varão prometido, Feliz. Ó, é varão, tá, gente? milionário de preferência. Exatamente, próspero, tá? É. Provedor também. Exato, não é questão de interesse, é que tem que Não, andar lado a lado. Se exatamente. possível, já esteja um pouquinho acima pra poder Ei, puxar. garota, essa já aprendeu cedo. Não, eu já tive 5 namorados, pelo amor de Deus. Mentira. Experiência a gente tem que ter, né? Jura? Juro pra você. Senhor, mas tá bom. Olha, Não. foi só vindo a experiência que te gerou essa mentalidade hoje, tá, gente? Exato. Tudo bem ser... Não, eu falei, daqui a pouco a gente entra pro Guinness, né? Mas assim, Gretchen. Deus do céu. Não, mas agora, a questão lá do perdão no ano passado, foi bem no momento que eu tava... Nem sabia que eu me tornaria cristã, mas eu já fui em todas as religiões, eu fui do kardecismo, né, kardecista, Sim. por mais de 12 anos, não sei. E aí, no ano passado, quando eu decidi sair da casa dos meus pais, tava no meio de uma crise existencial, aí eu fui morar na Frei nunca, Caneca. Né? Quem nunca? Eu já passei por isso. Ai, gente. Não, e no ano passado eu passei, assim, umas 2 vezes. E aí, foi uma em janeiro, outra acho que foi em março, que aí foi onde eu decidi mudar, né? E aí, o que aconteceu? Rapidamente, né? Março eu fui pra Miami, eu iria com o meu ex-namorado, tinha acabado de terminar, descobri uma traição. Ela foi pra Miami. E aí, assim, fui pra lá, eu achei que ia sofrer em Miami, que Ai. nada! Eu tinha certeza que você não ia Gente, sofrer. eu falei assim, não gosto de balada, imagina. Fiz amizade com um promoter, eu fui todos os dias pra balada. Estourou na noite, gente. E aí, era spring break lá, gente. Eu ia à tarde e à noite pra balada. Era assim, uma Quem coisa... que era o seu ex na fila do pão? Não. é ninguém. Ele pediu pra me encontrar lá, eu encontrei, mas assim... Tipo, quem é Tô nem aí. Tô bem já, sabe? Que Foi isso. legal. Aí, quando eu voltei pra São Paulo, e aí você tem uma realidade completamente diferente, né? Ela bate na porta, né? E aí eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Tô passando raiva, não sei o que, com obra, não sei o que, não preciso disso, vou largar tudo, vou virar promotor de balada. Ó, loucura. Aí, eu, sem falar inglês fluente, não tinha nem saído da casa dos meus pais, ia morar nos Estados Unidos. Assim. Aí, minha amiga conversou comigo, ela falou, vai com o pé no chão, vai com calma, você não tá bem. Ela, você não se permitiu nem sofrer desse término, você se vangloria por não ter chorado. Aí, eu olhei, eu falei assim, realmente. Ela falou, você já passou por sociedade, desfez sociedade, já passou na pandemia, Coisas que a não gente sei tem o quê. que passar na vida, né? Sim. Ela falou, então assim, moça, você, sabe, vai com calma. Ela falou, só sai da casa dos seus pais, você vai ver que vai dar uma grande diferença. E aí, quando eu saí, algumas pessoas, eu lembro até que a dona de uma marmoraria, ela falou assim pra mim, ela é meio assim, conectada com Deus, sabe? Ela falou assim, eu tenho certeza que vai ser uma grande mudança na sua vida pessoal e profissional. Total. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Gente, eu fui morar na Frei Caneca por conta de uma amiga do Sul, que vinha pra São Paulo. Ela falou, vou morar na Consolação, perto de metrô. Eu falei assim, tá bom. Eu não sabia onde ela ia se mudar, nem nada. Ela foi se mudar depois de muitos meses, acho que quase no ano passado, no finalzinho do ano passado. E aí, eu fui pra Frei Caneca. Eu falei assim, já ouvi falar da Frei Caneca. Sabe quando você nem olha? A arquiteta que não foi buscar o entorno, né? Aí, assim, do lado da Augusta. Nossa. Gente, sem condições, Augusta. Nada contra, né? Mas assim, não dava. E aí, fiquei 6 meses lá. Mas aí,
hoje eu entendo por que eu fui parar ali. A um quarteirão, tipo, 10 minutos andando, porque eu tinha que dar a volta, senão se eu passasse reto, eu caía dentro da igreja, que era a Lagoinha. Ah, tá. Que na época era a Lagoinha da Augusta, hoje é na Barra Funda, que eu continuo frequentando. Acho que muita gente conhece mais a de Alphaville, que é gigantesca. Eu me batizei lá no início desse ano, em março, um ano depois da minha crise existencial, querendo virar promoter. E aí, nisso, como eu ia no kardecismo, eu falei, eu não vou no centro espírita nesse lugar. É uma energia muito pesada aqui. E aí foi onde eu olhei no Google, eu falei, tem a católica, mas eu fui batizada, fiz a catequese, mas assim, sabe quando não você era não... aquilo ainda, né? Alarme pra dormir, nunca durmo nesse horário. Aí, não queria. E aí, quando eu vi a Lagoinha, eu falei assim, acho que é meio no estilo Hillsong. Essas mais moderninhas, que eu já tinha ido em algum momento, gostei e tal. Falei, vamos. Aí eu fui e na mesma semana conheci um rapaz que me ligou de madrugada pra falar sobre Deus, sobre perdão. E aí, no dia seguinte, saiu eu pedindo perdão pra todo mundo. Aí, passou o tempo, aí eu comecei a ser voluntária na igreja, enfim. Você começou a se ocupar com as coisas ali da igreja, Foi. que deve ter sido maravilhoso, Foi. porque é incrível quando você tá ali fazendo, né, pra Deus, o Senhor faz pra gente, então... Sim. E aí, assim, dali, no início, eu tava meio perdida, real. Então, eu tava assim, Deus que tava mandando cliente, porque eu tava numa fase muito assim, não sei nem o que eu tô fazendo na minha vida. Só inventei de pagar um aluguel, um condomínio e me lascar. É isso, é uma passagem aérea por mês que eu tô pagando. E aí, eu tenho uns pais, tá? Meus pais sofreram, minha mãe chorou porque eu ia sair de casa. E quantos anos você tem, desculpa? Tenho 27 agora. Gente, novinha e com muita bagagem, assim. Sim. Dá pra ver que já tem muita bagagem. Já passou um monte de perrengue. E viram vários ainda. E glória a Deus por isso. Bora, minha filha. Ai, é com os problemas que a gente amadurece, né? Então, então que eles venham logo. venham logo de uma vez só, pelo amor de Deus. Gente, entendeu? surto não só. Fuge de problemas. Pegue eles e falar, vou resolver, porque isso faz crescer demais. Eu tive essa crise existencial esse ano. Fui morar sozinha em janeiro desse ano. Olha lá. Eu saí com 32 anos da casa da minha mãe, até que saí tarde, né? Mas foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Sim, é outra coisa. Que loucura. Quando você tá com vocês, são outros 500. Né? Isso te faz amadurecer demais, gente. Parece que não, mas te faz. Eu lembro que essa minha amiga, ela falou assim, eu falei assim, mas como assim? E se eu não tiver dinheiro pra pagar o aluguel? Ela, ué, você quer morar nos Estados Unidos? Como? É em dólar ainda. Eu falei, é verdade, né? Aí ela falou assim, amiga, é o seguinte, quando a água bate na bunda, a gente dá um jeito. Você tem que dar um jeito. E eu falei, nossa, é real. E eu fui numa imersão esse fim de semana, que era sobre área de construção civil, né? E aí o cara falou assim, a diferença de um grande empresário para um pequeno empresário é o tamanho da cenoura que tá indo lá atrás. E aí eu falei, meu Deus. Sabe um nabo? Então, gente, é isso. Ó, vai que... Exato. Entendeu? Eu falei, o grande problema é que você tem que resolver todos os dias. Se você parar, quanto que você não toma de prejuízo? Quantas pessoas não são prejudicadas? Então, até o ano passado, eu tinha só, acho que, uma estagiária e uma social media. De dezembro pra cá, nós temos, acho que agora, 8 pessoas na equipe. Então, assim, foi uma mudança completa. E hoje a responsabilidade é muito maior. Eu falo, gente, vocês acham que é só a vida de dondoca que a gente mostra? Não é. Claro que não. Tem toda uma responsabilidade. Hoje é um peso de, se eu não fizer dinheiro, se eu não aparecer no Instagram, não movimenta o meu financeiro e como que eu pago? Tem pessoas que são dependentes, tem famílias. Exato. Por isso que falam, o que você tá fazendo tem que ter um porquê, tem que ter um propósito. Pra quem você tá fazendo, por que você tá fazendo. Sim. Porque são famílias. E aí, então, gente, é doideira. Não é fácil. Porém, saiba o porquê que você tá fazendo isso. Sim. E até recentemente, vamos dizer assim, eu não sabia muito bem o porquê que eu tava fazendo. Qual que é o meu propósito de vida? Da minha vida, não sei, entendeu? Deus ainda não me mostrou, porque eu falei assim, Deus, se eu não estiver preparada, não nem mostra. Me mostra. Porque vai que fala assim, vai ser pastora. Falar, peraí, que eu não trabalhei até agora. Mas você sabe da importância, por isso que o Senhor não mostra pra gente o futuro, tá, gente? O passado passou, se aprendeu, beleza? O presente é aqui agora, mas o futuro... Porque, Deus assim, pertence literalmente. Porque, amor, se Deus falar, você vai passar por isso, cara, você não vai. O seu psicológico fala, não tem como. Pra quê? Não tem necessidade. Gente, não, Deus,
Deus é perfeito. Deixa Exato. assim. É tipo obra, gente. Se você soubesse todos os BOs que você vai passar, você vai entrar na obra? Não, mas você Não. precisa aprender. É a É, mesma coisa. isso que é bacana, né? Você vai indo, Assim. gente, é tudo uma caixinha de surpresa. Sim. Mas aí foi isso. Aí Que foi uma legal. grande transformação. Aí esse ano eu me batizei. Aí eu passei a me conectar muito mais com Deus. E assim, vou te falar que a partir do momento que eu decidi entregar de fato, sabe, nas mãos dele, de falar assim, Deus, me manda esse projeto e tal, eu quero fechar por mais milionário que fosse o projeto. Comecei a deixar nas mãos dele, eu falei, se não for da tua vontade, não deixa acontecer, assim. E Só começar alavancou. também a questão de você, a energia de você falar, Sim. eu quero uma coisa, um projeto assim, e você começa a entrar naquela energia, gente, acontece. Sim. Vem, porque eu falo por mim, eu pego hoje projetos gigantescos, você fala assim, Sim. cara, eu nunca imaginei, por exemplo, entreguei esses dias Matheus e Cauã, você fala assim, cara, é Deus. Tá chiquíssimo. É Deus. É. Você entrega, eu também já entreguei o CEO da Friboi. Você fala, é Deus. É. Então, esses contatos que te geram outros contatos, né? Hoje eu tenho parceria com o Diogo Oliveira, que é um arquiteto Sim. super renomado. Acho que ele fez a Pavanelli alguns anos atrás. Então, você fala assim, é Deus. Sim. Deus, quando você tem propósito, você fala, Deus, eu estou preparada, eu tenho propósito, eu quero melhorar a vida dos meus funcionários, eu quero poder... Sim. Eu não quero só para mim, Uhum. eu quero dividir, eu quero multiplicar, eu quero dividir. As coisas acontecem, Sim. né? Então, assim, saiba o que você está fazendo, o porquê. Sim. Né? Você acordar todos os dias e falar, por que eu escolhi isso? Porque, vou te falar a verdade, não é fácil você ter uma profissão. Tem gente que acorda Não. todos os dias hoje e não tem profissão e se sente frustrado. Sim. Faz o que precisa fazer porque ganha um dinheirinho, porque precisa se sustentar. Mas, gente, o fato de você não ter uma profissão é muito frustrante. Parece que você fica perdido. Você fala assim, cara, quem sou eu? Sim. Eu falo, eu tenho uma profissão, eu sou cortineira. Ela Essa profissão é Eu cortineira? sou cortineira. Gente, eu não sabia. Sim, sou cortineira. E ela é arquiteta. Então, assim, é tão gostoso você falar, eu sou isso, Sim. eu decidi ser isso. Sim. Não é? Então, é maravilhoso. Não, Que legal. Então, você não é filha única. Não, eu sou filha única. Ah, você é filha única. Quer dizer, tem o Giorgio, que é o cachorro da minha mãe. Que legal. E é gostoso ser filha única? Você sempre gostou? Você já teve essa... Falar, eu queria e Ai, tal. olha, sendo muito honesta, quando eu era criança, minha mãe falava que eu sempre pedi um irmão. Aí, eu era muito egoísta, muito. De tipo assim, sabe os brinquedinhos, as bonecas? As Signo. amigas iam... Capricórnio. Gosto de uma coisa boa mesmo. Hein? Olha. E aí, ai, gente, eu vou agora na lagoinha, mas assim, tem coisa do signo que bate sim, gente, pelo amor de gente. Deus. Eu sou... O horóscopo pode ser que não bata, mas ó, traços ali de personalidade bate demais. Muito. E aí, assim, eu era muito egoísta. E aí, quando minha mãe falou assim, olha, você sabe o que é herança? Eu, não. Aí ela, então, quando você tiver um irmãozinho, você vai ter que dividir tudo. Aí eu fiquei assim, não, então não quero mais. Juro pra você. Gente! Não quis mais irmão. Mas assim, eu vejo por experiência de amigos, enfim, é que tem seres humanos são difíceis, né? Muito, gente. Então, assim, se fosse pra colocar umas pessoas na minha vida, eu acho que eu ia querer pegar pelo pescoço a infância inteira. Mas assim, foi muito bom. Você é mimadinha, assim, não muito, né? Eu não nasci de família rica nem nada. Eu falo que eu que vou construir a família rica a partir de mim. Mas, assim, tem algumas questões que são mais complicadas. Então, na hora que tem um perrengue ali, o pai ou a mãe não tá bem, sobra pra você. Não tem o que fazer. Não. Mas Tudo foi tem isso. o ônus e o bônus na vida, Sim, meu amor. exato. Não dá pra você fugir disso. Você é filha única, não? Não, eu sou em 4. Meu Deus do céu. Somos em 4. Uma delícia, casa cheia. Ai. Eu nunca me vi assim, tipo, sem Sozinha. os meus irmãos, sem... É que você já Faz parte se habituou de nisso. mim. É como se fosse um membro meu que tá Sim. fora. Então, eu penso a mesma coisa. Querer construir família e tal. E não me vejo, por exemplo, não sendo mãe. Eu não sou mãe hoje, mas eu não me vejo não sendo mãe. Até o ano passado, eu falava que eu não queria ser mãe. tem E aí, como, depois eu cara. comecei a mudar. Eu falei, gente, a gente cospe, cai na nossa testa. O maior projeto de Deus é o ser humano. Sim. Deus, ele fez tudo, a gente sabe. Mas o maior projeto que deu certo há 6, não sei quantos milhões de anos, é o ser humano. Como que você não vai reproduzir algo tão perfeito Sim. que Deus...
Cara, não tem como. Se você não quer ser mãe, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tem gente que fala assim, eu não vou ser mãe porque eu tenho, dá muito trabalho. Cara, você não deu trabalho? Aham. Você não deu trabalho, ô estrelinha. Então, assim, tem gente que também não tem porquê por causa do medo do trabalho ou por egoísmo, sabe? É. E eu falo, mas, cara, pelo amor de Deus, tu é preguiçoso, hein? Querer por causa de trabalho. Passa, gente, pelo amor de Deus. Vamos viver. Sabe, trazer esse amor. Porque como que você vai sentir o amor que seus pais teve por você? Exato. Eu sei que existe casa e a casa, tem várias famílias que Tem. não foram estruturadas pra isso. Mas, gente, é maravilhoso. É. É incrível. Que legal, gostei da sua história. Dá pra ver que você vai muito longe, porque você, de fato, você tá Amém. calçada e esperando em Deus, mas fazendo ao seu papel. Sim, E Deus faz o dele, sim. né? Então, eu adorei. Só mais uma dúvida minha. Que mais que você gosta, voltando a falar de projeto, que mais que você gosta da sua área? Você fala, cara, eu adoro isso, fazer isso. É de fato a ambientação ou não? A ambientação é Com só o cliente falando, Sim, é a parte de, acho que do 3D e da ambientação. Porque não são todos que a gente acaba fazendo ambientação, né? sim. Às vezes ele vai mudando no meio do processo, enfim, e vai E descaracterizando. muda bastante, né? Então acaba não fazendo. Mas a parte do 3D, porque quando a gente apresenta, hoje a gente apresenta praticamente tudo online, né? E o cliente vê, aí eu coloco pra gravar agora as reuniões, que antes eu não gravava. Falei, não, Sim. vou começar a gravar pra colocar de prova social. E aí o cliente fica assim, ele... E começa a chorar. Eu já vi cliente chorando na videochamada. Porque é muito real, né? É muito real. É a realização do Eu fiz sonho esses dias um dele. projeto, uma cliente que já comprou com a gente com a terceira vez também. Maravilhosa, Débora, linda. Ela falou, nessa casa dela, no interior, ela falou, ela estava muito na dúvida entre se nós iríamos colocar persianas, porque toda a casa tudo de vidro. Se nós iríamos entrar com persianas, né, motorizadas e tal, ou se nós iríamos entrar com cortinas. Ah, tá. E aquela... É difícil, até para nós profissionais, você falar assim, cara, pera, é uma casa de campo, como que eu vou trabalhar aqui? Sim. Não, aí você tem que prestar atenção. Temos muitas casas em volta, cortina, a questão da privacidade, iluminação à noite, que é muito mais. E o visual? E aí ela falou assim, vocês não têm nenhum né, que vocês façam? O 3D. Eu falei, olha, eu não tenho, mas eu sei quem pode fazer. Aí eu tenho vários contatos, né? Liguei para a arquiteta Bruna, maravilhosa também. Bru, eu preciso disso. Ela falou, bora. Cara, gente, foi sensacional e deu muito bom. E a gente acabou optando em colocar... Uma parte a gente conseguiu colocar persianas e na outra, que era mais o living mesmo, que dava uma separadinha, a gente entrou com cortinas mesmo. Queria ficar muito mais elegante a casa. Mas o fato da cliente poder enxergar, Sim. isso traz uma clareza muito importante. Então, assim, tem projetos, tem coisas, tem produtos que a gente precisa ter Sim. para poder trazer o resultado. Então, assim, às vezes você está invisto num software, invisto nisso, invisto naquilo. Cara, investe. Porque o nome fala investimento. Porque o cara olha e fala assim, é isso que eu quero, pronto, fechou. Você fica tentando trabalhar com a mentalidade do cara, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Quando você mostra pra ele falar, é isso, gostei. Sim. E hoje em dia, você pega um negócio da internet, você joga naquele projeto. Gente, hoje em dia Muito mais fácil. é muito mais fácil. Eu até hoje, eu não sei, por exemplo, quando o meu primeiro escritório, primeiro estágio, eu entrei, as meninas, as minhas antigas chefes, elas falaram assim, Mo, o que você prefere? Começar a fazer na planta no CAD ou começar direto no Sketch? Eu falei, eu prefiro no Sketch. Eu não consigo visualizar no CAD. Porque assim, você coloca lá, a poltrona, bacana. Qual que é o volume, qual que é a cor, a estampa, não tem como você ter essa noção. Então, eu já fui direto pro 3D. preta, tudo. Gente, pelo amor de Deus. Eu não sei como que os clientes visualizavam antigamente. Tanto que eu já fui em obras de clientes que falaram assim pra mim, o apartamento é lindo. E realmente era lindo. Na verdade, era uma casa em Alphaville. É muito bonito. Só que assim, é uma casa de capa de revista. Não é pra minha família. Eu falei, mas a arquiteta não te mostrou antes? Não, ela só foi comprando e colocando. E aí era tudo branco, tudo de vidro de espelho. E ela com 2 filhos pequenos que não podiam brincar na sala. Então, assim, Meu Deus. complicado. E arriscadíssimo, né? Sim. E assim, eu acredito que até hoje deve existir profissionais que fazem dessa forma. Mas eu sou realmente contra
essa forma de trabalho, porque o cliente não tem como definir antes de comprar. Lembrando que tem profissionais que trabalham dessa forma, como tem clientes que aceitam que eles Sim, trabalham dessa forma, exato. e aceita e confia e tá tudo bem. Sim. O resultado final depois é com o cliente e com o profissional e acabou. Mas assim, eu não... É muito eu difícil. Não dá. Eu sou muito pezinho ali no chão. Eu gosto de ter a segurança de saber o que está acontecendo, por quê. Sim. Por que a gente vai trabalhar com essa cor? Tudo. Não, e depois a Eu vou responsabilidade nada é sua, né? Exatamente. Aí já comprou tudo, imagina essa mulher. Ah, não tô satisfeita. Tá, e aí? Exato. Ela ficou com a casa, ué. Não é Vai fazer o quê? a gente atende hoje clientes, você também, né, com poder aquisitivo, que, não troca. A gente não é assim, cara. Você pode ter o dinheiro que for, mas você tem que saber o que você tá fazendo. Vai trocar? Não. Fora que é o seu trabalho ali, né? Poxa, o cliente não gostou. E aí? Que chato, né? Não, eu já vi história de, assim, uma amiga foi na casa, ela não é arquiteta, foi na casa do cara, aí ele tava brigando com a arquiteta no telefone. Não, porque eu quero que troque essa bancada. 600 mil, uma bancada gigantesca na área gourmet dele. Falou que era enorme, de fora a fora, tudo de pedra. Não, porque eu quero que troca, não sei o que. Era, tipo assim, 10 centímetros de diferença na altura. E aí ele falou, porque eu vou ficar não sei quantos anos nessa casa e todos os dias isso vai me incomodar. E ele mandou trocar o negócio. Gente, é real, isso é real. O cara se incomoda mesmo. Doideira, né? É. Tudo bem. 600 mil, deixa pra lá. Que são 10 centímetros? Usa um banquinho. Ai, gente, olha, que legal. Eu tô muito, muito feliz de ter te conhecido. Adorei os seus projetos. Como eu disse, vejo, você vai muito longe ainda. Amei. E só mais, né, o último que eu pedi pra você falar pra galera que tá entrando nessa área aí da arquitetura e tal. Você recomenda? A galera continue a isso? O que você tem pra falar pra essa galera aí? Antigamente falava, foge. Pode que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, gente. Vai investir na bolsa de valores. Eu vou te falar a verdade. Tem algumas profissões que não vão sair do ar nunca, tá? Algumas já estão sendo abolidas, mas, cara, de verdade, eu não acho que a arquitetura... Não, até igual mesmo de verdade é a minha profissão, o que eu faço, o que eu entrego. Claro que não. Cara, não tem como. Então, assim, é porque tem muitos arquitetos, né? Tem, mas assim, por igual exemplo... advogado. Arquiteto, mas advogado tem muito. Você tem que se diferenciar. Só que como que você vai ser? Exato. Porque aí tá em você ser, né, um profissional maravilhoso, capacitado, trazer o diferente, né? Ser só mais um na multidão. Não dá. Não dá, entendeu? Sim. E aí, galera, continua? Olha, continua, claro, se for o seu sonho, ou se você tiver que, tipo eu, na época, não sei muito bem, mas assim, não tem outra opção, entendeu? Já começou a cursar, vai... procura sempre buscar experiência enquanto você tá na faculdade. Porque aquilo que a gente começou a falar lá no comecinho, há 1 hora atrás, a faculdade não vai te preparar para o mercado de trabalho. E assim, você tem que ter muita clareza qual área que você vai seguir. Então, por exemplo, como experiência própria, durante a faculdade eu fiz 5 estágios diferentes, em setores diferentes. Então, eu só não queria urbanismo, tá? E nem paisagismo, porque eu não tinha essas habilidades. Agora... eu fui pra parte de design, eu fui na prefeitura, eu trabalhei em construtora, um pouquinho de cada. E aí eu falei, tá, isso daqui eu realmente me identifico mais. Trabalhei na parte de design, que não tinha nada a ver com o meu estilo. Eu falei, nossa, é muito brega, isso daqui, detestava fazer aquilo. Trabalhei. Só que eu quis arriscar enquanto eu ainda podia. A partir do momento que eu tava prestes a me formar, eu falei, não, eu preciso de um lugar, porque eu não sabia que eu abri meu escritório, né? Eu não tinha esse sonho. Eu só queria ser rica. Eu falei, eu vou ser milionária. Quando eu me formar, tô milionária. Eu te adoro. Não tinha um centavo direito. Acho que eu tinha 3 mil reais. O desejo ela tinha, gente. Já era, né? Foi. Eu joguei pro universo. Tá retribuindo. Sim. Mas foi isso. Então, eu aprendi muito. E aí, quando eu me formei, eu queria estar já contratada em algum escritório, porque eu sabia que era muito mais difícil depois de formada. E foi isso. E aí, passou, acho que uns 5 meses, foi onde eu abri meu escritório. Abri não, né? Comecei a pegar projetos, enfim. Mas, assim, busquem muita experiência, conhecimento, não se limitem somente ao que a faculdade entrega. Ainda mais mais hoje em rápido dia, começar um estágio, melhor. Né? E assim, rede social, gente. Hoje em dia, minha filha, se você não tá na rede social, você pode ser o melhor profissional de qualquer área.
Quem não é visto Hoje não é hoje lembrado. é Se você não... digital, né? Marketing é muito importante. Então, infelizmente, a faculdade não vai te ensinar marketing, não vai ensinar sobre vendas, não vai ensinar a gerir uma empresa, nada do tipo. Então, você tem que buscar esses conhecimentos da parte mesmo. Crie sua essência, sabe? Sim. Crie sua marca, o seu brand. Não fique com medo. Mostre para que você veio. Sim. Não é isso? Todo mundo fala do dourado. Ai, porque eu não gosto de dourado. Eu adoro um dourado. Adoro, Aí a pessoa eu cala a também. boca na hora. Eu amo dourado. Gente, estamos ficando por aqui. Estou muito feliz de você ter acompanhado. Curte, comenta, compartilha. O dedinho não vai cair. E a gente espera vocês na próxima. Fechou? Tá feliz? Tô feliz. Obrigada pelo Obrigada, convite. gratidão, viu? Obrigada. E um beijo para vocês. Até a próxima. Um beijo. Sigam. Já acabou? Sigam. Não, Sigam fala no aí. Instagram, @MoniqueFiuza. É MoniCKY. Vai estar na tela, pelo amor de Deus, porque senão o povo não vai saber escrever. E a gente vai deixar também na descrição, ó. Bora curtir, comentar, compartilhar e seguir. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a Obrigada. próxima. Tchau.